realmente tem uma incoerência nisso tudo. E, mais uma vez, parece que o Tite está indo por gosto pessoal e não pelo que o campo... E, assim, quando eu digo campo, eu quero dizer de uma maneira geral. Por que eu estou dizendo isso? Como o Renan acabou de citar, o Davi Luiz foi um dos melhores em campo contra a equipe do Milionários. Fez por merecer. E, assim, eu acho que a crítica aqui não é pelo Davi Luiz. A crítica aqui é pelo que o Flamengo planeja para o futuro e principalmente pensando no que o Flamengo tem como planejamento para agora. E quando eu digo agora, é justamente o que o Renan acabou de citar. A partir do momento que num jogo que você não tem Léo Pereira e Fabrício Bruno, você coloca o Davi Luiz pela direita e coloca o Léo Ortiz pela esquerda, e lembre, tá, ô Renan, não é a primeira vez que ele joga pela esquerda. No confronto contra o Bolívar, ele também... Bolívar não, minto. Amazonas, que foi o jogo anterior, ele também jogou com o Léo Ortiz pela esquerda. Só que a dupla de zaga dele foi o Fabrício Bruno. Aí, de repente, do nada, a gente segue sem o Léo Pereira, a negociação com o Fabrício Bruno mela, e aí no jogo que ele tem para repetir Fabrício Bruno e Léo Ortiz, e cara, o Léo Ortiz não foi mal no jogo. Léo Ortiz foi muito bem, principalmente com bola no pé. Essa é uma das principais características dele. E aí, do nada, de repentemente, no jogo seguinte, o Davi Luiz volta para atuar pelo lado esquerdo. Isso, para mim, soa muito negativamente. Primeiro, nós estamos falando de um jogador que a gente contratou por um valor altíssimo, que foi um pedido do Tite, e que é um jogador que a gente tem mais tempo de contrato. Então, você vai apostar em quem? No cara que tem uma longevidade de contrato ou no Davi Luiz, que já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Afinal, ele está nos últimos 6 meses de contrato. Sabe o que vai me surpreender, Renan? Quando chegar lá na frente, e aí, de repente, o Flamengo renova com o Davi Luiz. E aí sai assim, Davi Luiz bate meta de jogos na temporada e renova o contrato com o Flamengo por mais um ano. Se isso acontece, mais uma vez, eu começo a achar que o técnico ele tem cada vez menos autonomia para fazer as suas escolhas. Porque se isso acontece de novo, e eu já estou avisando isso em junho, porque aconteceu na temporada passada e a gente falou. Se isso acontece de novo, Renan, mais uma vez a gente está vendo jogadores sendo escalados apenas por nada. Não é que o Davi Luiz não possa oferecer ao Flamengo, visto o jogo que a gente acabou de citar, que foi o jogo contra o Milionários. Mas não faz sentido, a partir do momento que você, por 2 jogos seguidos, coloca o Léo Ortiz pela esquerda, e aí, quando mais uma vez aparece uma oportunidade dele atuar pela esquerda, você simplesmente faz a opção pelo Davi Luiz, que acabou de vir de um jogo pela direita. Então, assim, cada vez mais, Renan, o Tite parece que ele não consegue se explicar. Porque ele fala um monte de coisa, principalmente na coletiva, ele fala, e na hora do vamos ver, não condiz com o que ele fala. E, principalmente, não condiz com o que, no mínimo, é o certo. Porque, para mim, se o Léo Ortiz, o Renan, não tivesse jogando nada, cara, o Léo Ortiz está fazendo merda, ele entra e não consegue fazer nada. Pô, Renan, é muito melhor você dar ritmo de jogo pro Léo Ortiz do que dar ritmo de jogo pro Davi Luiz, cara. Porque para pensar. Aí, do nada, a negociação com o Fabrício Bruno, que tinha melado, agora o West Ham ou qualquer outro time vai aumentar um pouquinho o salário dele e aí ele vai se transferir. Até porque, como eu disse, galera, a negociação acontece agora, mas o cara só vai ter o contrato assinado na janela que abre daqui a algum tempo. Só que é a precaução do cara antecipar a sua ida e não acontecer nada. Tem questão de exame e tudo mais, assinatura de contrato, beleza, até aí a gente entende. Aí eu te pergunto, Renan, então quer dizer que quando o Fabrício Bruno, caso saia do Flamengo, a zaga vai ser Davi Luiz e Léo Pereira? Porque, vamos pensar, no momento que você tem o Léo Ortiz e o Davi Luiz disponível, você está optando pelo Davi Luiz, então a tendência é que, caso o Léo Pereira volte e retome a vaga de titular, a dupla dele vai ser o Davi Luiz. Então, assim, isso para mim não faz sentido.
Porque você está perdendo a oportunidade de dar condições de jogo e ritmo de jogo para o jogador que você projeta ser o seu titular a longo prazo, para privilegiar e agradar um jogador a curto prazo que está nos seus últimos 6 meses de contrato. Cara, isso não consegue passar pela minha cabeça. A meritocracia dentro do Flamengo é uma coisa que a gente precisa desmistificar em algum momento. Porque parece que quando o Tite acerta em algo, ele faz tudo para cagar. Foi assim com o Lohan, foi assim com o Vitor Hugo. Ele achou o Vitor Hugo pela direita e, de repente, o Vitor Hugo nunca mais atuou por lá. Quando ele conseguiu encontrar uma forma do Luiz Araújo ser útil, do nada o Luiz Araújo aparece na esquerda. Aí você tem um jogo que o Cebolinha sai com 5 minutos e o Bruno Henrique sai da direita para a esquerda. É o melhor jogo do Bruno Henrique no Flamengo, que é contra o São Paulo. E depois nunca mais ele tem a oportunidade de jogar pela esquerda com muito tempo. Ele sempre que entra pela direita. Então parece que toda vez que o Tite fala assim, Renan, caraca, aprendi essa matéria, vou tirar 10 no colégio. Aí tu está ligado àquela pessoa que é super inteligente, mas é uma pessoa totalmente desconectada, é como se fosse o Bigode. Tu pergunta uma coisa para ele e ele te responde da Sheila. Aí ele, estudou, cara, ele tá sabendo tudo. O Tite sabe toda a matéria. É o Renan, o Lohan no meio, é o Léo Ortiz como opção, é fazer ali o Alan continuar como titular, tudo, ele sabe toda a matéria. Aí chega na hora, Renan, de marcar o cartão resposta, ele bota a resposta 1 na 2, a 2 na 3, a 3 na 4, e aí o que acontece no final? Ele tira 0 na prova. Parece que o Tite faz de tudo para se sabotar, cara. O Tite parece estar fazendo de tudo para se diminuir, para diminuir as expectativas que são criadas no trabalho dele. E aí o Luiz Felipe pergunta, e se ele estiver fazendo testes? Cara, tu vai fazer um teste com o Davi Luiz ou com o Léo Ortiz? Para mim, assim, é o que eu acabei de falar. Não estou questionando o Davi Luiz, que fez um bom jogo. Estou questionando a ausência do Léo Ortiz, que não fez nada de surreal para poder continuar no banco. Aí entra o questionamento, Renan. Então agora o Léo Ortiz voltou a ser reserva do Fabrício Bruno? Então quer dizer que se o Fabrício Bruno sair, a dupla vai ser Léo Pereira e Davi Luiz? Então o Léo Ortiz às vezes tem a expectativa de ganhar uma chance como titular. E aí quando ele tem a chance ele não joga? Cara, são coisas que realmente não entram na minha cabeça, cara. Eu, de fato, fico muito preocupado quando eu vejo esse tipo de coisa e não é pelo Davi Luiz. É muito mais sobre o Léo Ortiz do que sobre o Davi Luiz. É basicamente isso, cara. Entendeu? É basicamente isso. E aí o Luiz Felipe fala que o Davi Luiz é o melhor zagueiro do Flamengo, apesar da idade. Eu discordo. Eu discordo. A gente não viu 15 jogos do Ortiz para você falar uma coisa dessa. É o mesmo Davi Luiz que há pouco tempo estava se lesionando uma vez atrás da outra. Não estava conseguindo mais ser o mesmo Davi Luiz, fazendo merda atrás de merda. E não à toa perdeu a vaga merecidamente. Né? Ele foi titular em 2022 e depois de lá para cá, só ladeira abaixo. Hoje eu acho o Davi Luiz muito importante no extracampo do que necessariamente dentro das 4 linhas, Renan.